Gente, não tem jeito. A gente tenta acreditar, tenta confiar, mas olha, tem hora que é complicado ser torcedor do São Paulo. A novela do tal centroavante virou drama e, como sempre, a diretoria ficou pelo caminho. O nome da vez era Vincent Aboubakar. Camaronês, experiente, forte fisicamente, jogador de Copa do Mundo. Era o 9 que a gente tanto sonhou desde a saída do Caleri por lesão. Mas não deu. Pois é, o tricolor, segundo fontes ligadas à diretoria, até tentou. Conversou, apresentou o projeto, discutiu o contrato. Mas quando chegou na parte que mais pesa, o salário, a coisa desandou. Aboubakar queria mais do que o clube podia pagar. E, sinceramente, é até compreensível. O cara joga na Europa, tem mercado, é experiente. Mas se não tinha condição, por que iludiu o torcedor? A diretoria parece viver num mundo paralelo. Fica vazando nome, dando a entender que está negociando com grandes nomes, mas no fim das contas nada fecha. E o pior, não fecha com um, com dois, com três. É sempre a mesma história. O clube chegou no limite orçamentário. Mas que limite é esse que não serve nem para trazer um jogador por empréstimo? A torcida não é boba. A gente sabe que as finanças do clube são complicadas, mas também sabe que quando querem, fazem acontecer. Trouxeram James Rodrigues, trouxeram Pato, trouxeram Rafinha. Então por que agora, num momento tão crítico da temporada com o Caleri fora, não conseguem trazer um centroavante? A gente está nas quartas da Sul-Americana, ainda sonha com algo no Brasileirão e tem Copa do Brasil pela frente. E vai encarar isso tudo com o Luciano improvisado de 9? Não dá, gente! Não dá! O elenco precisa de reforços, precisa de peças, precisa de um goleador. E antes que venham falar que não tem dinheiro, vamos lembrar do que o Dorival fez com pouco? Vamos lembrar como o elenco superou limitações e chegou longe em 2023? Mas chega uma hora que o discurso da superação cansa. A gente quer título, quer taça. E sem atacante de peso é muito mais difícil. Aboubakar era uma oportunidade de mercado. Livre, experiente, nome forte. Se pedisse demais, era só dizer, olha gente, não rolou? Mas não. Ficaram empurrando, vazando nome para a imprensa, alimentando expectativa. Resultado, torcedor frustrado de novo. E não é a primeira vez. Já teve Borré, Diego Costa, Daverson. Quantos nomes passaram e não vieram? E toda vez a mesma desculpa, não tem grana? Então foca em quem tem chance real de vir? Para de brincar com a esperança do torcedor. O problema é que enquanto os rivais se reforçam, a gente fica parado. Palmeiras traz centroavante da Europa, Flamengo compra quem quiser, até o Botafogo está se mexendo. E o São Paulo ficou vendo o Aboubakar embarcar para outro destino. E não adianta vir com papo de base. Claro que a base é importante, mas você não resolve um jogo decisivo de mata-mata com um moleque de 19 anos sem experiência? Precisa de casca, precisa de jogador cascudo que não trema em semifinal. Faltou o planejamento. De novo. Tá escancarado que não tem um plano B, não tem um plano C. A diretoria vive de improviso, de soluções de última hora. E nós, torcedores, ficamos nessa montanha russa de emoções. Aboubakar podia ser um divisor de águas. Um nome que empolgaria a torcida, venderia a camisa, daria novo fôlego ao elenco. Mas a inércia da diretoria fala mais alto. E a gente, mais uma vez, paga o preço pela falta de ousadia lá em cima. Nem precisa ser um gênio da gestão para perceber que o clube ele está estagnado. A gente bate na trave, sonha, mas não muda de patamar. Porque falta coragem, falta estratégia, falta decisão. E falta, acima de tudo, respeito com a torcida. Tem torcedor que acorda cedo, compra ingresso, viaja, gasta o que não tem para ver o time. E a diretoria não entrega o mínimo. Não tem atacante reserva, não tem peça de reposição, não tem plano. Essa desistência do Aboubakar não é só mais uma negociação fracassada. É um símbolo. Símbolo de um clube que parou no tempo, que perdeu o protagonismo, que vive de memória. Enquanto isso, o tempo passa. E o torcedor vai perdendo a esperança. Porque todo começo de temporada é a mesma coisa. Promessas, nomes, especulações e na hora H. Nada. O elenco é esforçado, o treinador tenta, os jogadores correm. Mas sem peças, sem reforço, sem novidade, fica difícil competir em alto nível. E é isso que nos mata. Aboubakar, pelo jeito, vai jogar em outro lugar. Vai fazer gol, vai mostrar sua força e a gente vai ficar vendo pela TV, imaginando o que poderia ter sido. Mais uma vez, a diretoria do São Paulo precisa parar de viver de discurso. Chega de entrevista bonita, chega de falar em austeridade como desculpa para a falta de ambição.
O torcedor quer atitude, não é pecado tentar. Pecado é se esconder, é não ter plano, é abandonar o time na hora que mais precisa. E foi isso que fizeram ao desistir do Aboubakar. Agora, a janela está acabando, as opções estão cada vez mais escassas. E a gente vai ter que torcer para algum milagre acontecer. Porque do jeito que está, não dá. Fica aqui o desabafo de um torcedor cansado. Cansado de ver seu time apequenado por falta de atitude? Cansado de ver grandes jogadores escaparem por incompetência? Quem vive de passado é museu. O São Paulo precisa se reinventar, precisa voltar a ser temido, precisa voltar a sonhar alto. E isso começa com contratações de peso? Aboubakar não veio, paciência. Mas que sirva de lição, o São Paulo precisa voltar a ser protagonista. E para isso, precisa agir como time grande, urgente. Se não for para disputar com coragem, nem entra em campo. Se não for para brigar com os grandes, nem participa da janela. A torcida é gigante. Merece respeito, merece título, merece um centroavante de verdade. Merece muito mais do que está recebendo. A gente vai continuar torcendo, apoiando, sofrendo, mas também vai continuar cobrando, porque quem ama, cobra. E a diretoria precisa entender, a paciência do torcedor tem limite. Igualzinho ao orçamento que eles tanto falam. Fica a frustração, fica o alerta e fica a esperança de dias melhores. Porque o São Paulo é maior que qualquer gestão medíocre. Avante, tricolor! Contra tudo e contra todos. Mas que venha um atacante logo, pelo amor de Deus. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. No momento em que o torcedor são paulino começa a recuperar sua confiança sob o comando vibrante de Hernan Crespo, um novo nome surge nos bastidores do Morumbi e provoca um verdadeiro furacão de especulações. Tomás Coelho, o talentoso meia-atacante do Atlético Mineiro, pode estar no radar do tricolor. Não se trata de um boato qualquer. O nome de Coelho mexe com o imaginário do torcedor por diversos motivos. O argentino, com sua característica canhota afiada, dribles curtos e passe refinado, carrega um perfil técnico que se encaixa com perfeição na proposta de jogo de Crespo, que prioriza intensidade, posse de bola e jogo apoiado. As especulações começaram com sussurros nos corredores da imprensa esportiva, mas rapidamente tomaram corpo. Segundo fontes ligadas ao clube, houve conversas informais entre representantes do jogador e pessoas próximas à diretoria do São Paulo. Embora nenhuma proposta oficial tenha sido divulgada, o simples interesse já empolga. Coelho, apesar de não ser titular absoluto do Galo, é visto como uma peça valiosa e de alto potencial de valorização, sobretudo em um ambiente como o do tricolor, que historicamente potencializa jogadores jovens sul-americanos. A diretoria do São Paulo, sob a gestão de Júlio Casares, já deu sinais de que está disposta a investir com inteligência, buscando nomes que possam agregar tecnicamente e ainda gerar retorno financeiro. Coelho se encaixa nesse perfil. Com apenas 24 anos, o argentino possui passagens pela seleção de base da Argentina e já disputou competições de alto nível como a Copa Libertadores. Seu repertório dentro de campo é vasto, pode atuar pelos lados, como um meia mais centralizado, ou até como segundo atacante. A polivalência é justamente uma das qualidades mais valorizadas por Crespo, que gosta de montar esquemas táticos flexíveis e com jogadores que saibam se adaptar a diferentes funções durante a partida. Coelho poderia oferecer essa variação tática, especialmente em jogos em que o tricolor precise quebrar linhas defensivas mais compactas. A torcida são paulina, sempre atenta e apaixonada, já começou a se movimentar nas redes sociais. Hashtags como Ninguém Coelho no Tricolor e Gi Ano Vem Pro Morumbi começaram a circular no X, antigo Twitter, em páginas de torcedores, fóruns e grupos de WhatsApp. Essa euforia, no entanto, não é desprovida de fundamentos. O histórico recente do São Paulo mostra uma clara tentativa de qualificar o elenco com jovens estrangeiros. Gonzalo Tapia, por exemplo, chegou recentemente ao clube e já mostrou lampejos promissores. Coelho, por sua vez, teria o desafio de conquistar seu espaço em um meio-campo que hoje conta com nomes como Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Alisson, além da joia Bobadilla.
Mas o argentino não se intimida com concorrência, segundo relatos da imprensa mineira? Nos bastidores, o que se comenta é que o Atlético não deve fazer jogo fácil. Coelho ainda tem contrato? E o Galo pode tentar inflacionar a negociação caso haja proposta oficial do São Paulo. A diretoria atleticana vê no jogador um ativo de mercado e só se desfaria dele por um bom valor. Ainda assim, há um trunfo que pode pesar a favor do tricolor: a vontade do jogador. Coelho, que já trabalhou com treinadores argentinos e conhece o estilo de Crespo, teria se mostrado animado com a possibilidade de atuar sob seu comando, segundo fontes não oficiais. Esse fator, a identificação cultural e a sinergia com o estilo do técnico, pode ser determinante para que a negociação avance. Jogar em um clube como o São Paulo, com história, torcida e estrutura, também é um atrativo difícil de recusar. A comissão técnica já teria inclusive avaliado vídeos recentes do atleta, observando sua movimentação, participação ofensiva e comportamento tático. Os feedbacks internos foram positivos. Outro ponto que fortalece a especulação é o momento financeiro do São Paulo, que vive uma fase de reorganização orçamentária, mas conta com parceiros e patrocinadores dispostos a ajudar em contratações pontuais. A possível chegada de Coelho também reforçaria uma estratégia do clube de se aproximar ainda mais do mercado sul-americano. Especialmente o argentino, onde há muitas oportunidades de custo-benefício, não é de hoje que o Morumbi abriga hermanos. Desde Pó e Sastre até Caleri, o tricolor sempre teve uma conexão com atletas da Argentina, muitos deles eternizados na história do clube. O nome de Coelho, portanto, não vem à toa. Representa continuidade, ousadia e aposta no futuro. E também mostra que o São Paulo está atento ao mercado e às suas necessidades, pensando não só em 2025, mas nos anos seguintes. A comissão técnica, ao que tudo indica, enxerga em Coelho um potencial substituto natural para eventuais saídas futuras no setor ofensivo, algo que já está no radar, considerando o interesse de clubes europeus em jovens da base são paulina. Enquanto isso, no CT da Barra Funda, o burburinho já toma conta. Os jogadores evitam comentar, mas nos corredores se fala da possível chegada de um reforço gringo de responsa. A imprensa, por sua vez, tenta apurar mais informações com dirigentes e empresários. Por enquanto, o silêncio impera, o que apenas alimenta ainda mais a especulação. Em meio a isso, o torcedor tricolor se divide entre o desejo e a cautela. Alguns pedem calma, lembrando que o clube já esteve envolvido em muitas novelas que não se concretizaram. Outros, mais otimistas, já sonham com Coelho vestindo o manto tricolor e brilhando no Morumbi. Nas arquibancadas e nas redes, os vídeos com melhores momentos do jogador começam a circular. Dribles desconcertantes, passes entre linhas e finalizações precisas fazem o São Paulino imaginar o que poderia acontecer com ele no time de Crespo. E o próprio treinador, conhecido por seu olho clínico e capacidade de tirar o melhor de jovens talentos, certamente se anima com a ideia de ter mais uma peça com essa qualidade técnica à disposição. A janela de transferências ainda está aberta por algumas semanas, o que deixa espaço para que a diretoria se movimente com calma, mas também com inteligência. O torcedor sabe que, se há um momento propício para usar e buscar algo novo, é agora! Crespo trouxe um novo espírito para o São Paulo, e Coelho pode ser parte dessa revolução silenciosa. Com o Brasileirão entrando na fase decisiva e a Sul-Americana no horizonte, o São Paulo precisa de elenco. A maratona de jogos exige opções e um jogador como o Coelho pode ser a diferença entre um empate amargo e uma vitória épica. Possibilidade de ver o argentino dando assistências para Caleri ou tabelando com Lucas daquelas que fazem qualquer São Paulino sonhar. Acordado, mesmo que a negociação não avance agora, o interesse já diz muito sobre a mentalidade atual do clube. O São Paulo quer voltar a ser protagonista e está disposto a agir como tal. Tomás Coelho ainda não chegou, mas o seu nome já ecoa no Morumbi como um sopro de esperança, um lampejo de ousadia, uma pitada de talento estrangeiro que pode reacender ainda mais a chama da torcida. Se vai vestir a camisa tricolor, o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, só o fato de estar no radar do São Paulo já é motivo suficiente para fazer o torcedor sonhar.
E sonhar no futebol é sempre o primeiro passo para conquistar. E como diz o velho canto nas arquibancadas do Morumbi, vamos São Paulo, com raça e coração. Quem sabe em breve? Tomás Coelho não se junta a esse coro, vestindo o vermelho, branco e preto com orgulho. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.